Então vamos ver um exemplo de resolução da fórmula. Vamos pegar aqui aquele caso que a gente citou: se eu jogar uma moeda 5 vezes, qual a probabilidade de dar cara 3 vezes? Então meu x é 3, a probabilidade é de 0,5 e meu n, o número de eventos, é 5. Então eu quero, o meu número de sucesso é 3, o número de sucesso que eu busco, a probabilidade é de 50%, e o número de eventos é de 5. Então aqui a gente tem, estou repetindo a fórmula que a gente viu na aula anterior. Essa partezinha aqui é a parte mais complicada, porque eu tenho que resolver através de fatoriais. Então aqui está isolado apenas a resolução dessa pequena equação, n sobre x. Então eu vou ter fatoriais de 5 sobre 3 fatorial, abre parênteses, 5 menos 3 fatorial. Isso vai me dar o quê? 120 sobre 12, e eu chego ao resultado de 10. Então, aqui eu tenho a resolução apenas dessa pequena parte. Agora eu substituo 10 aqui na fórmula, que eu cheguei no resultado, e continuo aqui a resolução da fórmula. Então, vezes P na x vai dar 0,125, vezes 1 menos a probabilidade, que é de 0,5, elevado a n, que é 5, menos 3, que é o número de sucessos. Então eu tenho 10 vezes 0,125, 1 vezes 25, vezes 0,5 ao quadrado, que é o 5 menos 3 ali da linha anterior. Eu chego a 1,25 vezes 0,5 e meu resultado é de 0,31. Então a probabilidade de eu jogar uma moeda 5 vezes e dar cara 3 vezes é de 31%. Aqui um outro exemplo para a gente ter noção do espaço amostral. Eu não vou resolver aqui essa fórmula, mas a ideia aqui é outra. Se eu passar 4 sinais de 4 tempo cada, qual a possibilidade de eu pegar 0, 1, 2, 3 e 4 sinais verdes? Então eu estou calculando aqui, na verdade, 5 probabilidades diferentes. A probabilidade de eu passar em 4 semáforos, não pegar nenhum sinal verde, de eu pegar apenas um, de eu pegar 2, de eu pegar 3 e de eu pegar 4. Então, na verdade, eu tenho 5 problemas diferentes. O meu cálculo de sucesso aqui são 5 cálculos diferentes. A probabilidade deles é toda a mesma, é de 25%. Por que é de 25%? Porque são sinais de 4 tempo. Então, supondo que os sinais são de 4 tempo e ele fica o mesmo tempo aberto para cada lado da rua, então você tem 0,5% de probabilidade de pegar o sinal aberto. E lembro que, como requisito da distribuição binomial, todos os 4 semáforos têm que ter a mesma probabilidade. Aqui, então, a gente tem que resolver 5 problemas diferentes. A probabilidade de eu encontrar nenhum, 1, 2, 3 ou 4 sinais diferentes. Então aqui eu resolvi o problema lá com R. A probabilidade de eu encontrar nenhum sinal vermelho é de 0,31, ou 31%. A probabilidade de eu encontrar um sinal vermelho nos 4 é de 42%. A probabilidade de eu encontrar 2 sinais verdes, eu falei vermelho, bom, de 2 sinais verdes é de 21%. A probabilidade de eu encontrar 3 sinais verdes é de 0,04. E a probabilidade de eu encontrar todos os sinais verdes é muito baixa, é menos de 1%. Mas o que eu quero mostrar aqui? Se você somar todas essas probabilidades, você chega a 1, ou 100%. Por que isso acontece? Porque você está estudando a probabilidade de todo o espaço amostral. Você está vendo todas as possibilidades possíveis. Não existe outra coisa que pode acontecer além de você pegar nenhum sinal vermelho, 1,
2, 3 ou 4. Então, como você tem todo o espaço amostral, você tem todas as possibilidades possíveis, obviamente que o resultado esperado, se você somar todas, é de 100%. Aqui um outro exemplo para a gente entender como funciona, depois a gente vai ver como resolver isso usando uma tabela em vez de cálculo. E depois a gente ainda vai ver como resolver com R. Se você fizer a prova de um concurso com 12 questões, chutando todas as questões, quer dizer, você não sabe, você não tem ideia qual que é a resposta. Porque se você, por exemplo, tiver em dúvida entre duas respostas, o cálculo da probabilidade muda, mas você vai chutar todas, você não tem ideia. 12 questões, qual a probabilidade de você acertar 7 questões? Vamos supor que você precisa acertar, você não estudou nada, você precisa acertar 7 questões para passar e cada questão tem 4 alternativas. Então o seu X, o sucesso que você busca, é 7 acertos. A probabilidade aqui é que nem do semáforo, é de 0,25, porque são 4 alternativas. E seu N, o número de experimentos, é 12. Então, de 12 questões, sem conhecer nada, de 12 questões de 4 alternativas cada, você quer acertar 7. Qual a probabilidade? Então vejam aqui que a probabilidade é muito baixa, é em torno de 1%. Então você já sabe que se você for num concurso com essas condições, ou numa prova com essas condições, a probabilidade de você acertar chutando é muito baixa. Mas como que eu cheguei nesse número? Bom, eu posso executar a fórmula ou eu posso recorrer a uma tabela de distribuição binomial. Então, o meu X, o meu número de sucessos que eu buscava lá eram 7 acertos, porque eram 7 questões. A probabilidade de eu acertar cada uma é de 0,25. E meu N, o total de eventos, de experimentos, eram 12. Então, numa tabela de distribuição binomial, o que você vai procurar? Primeiro aqui você vai procurar o N, 12, né? Então você sabe que o resultado que você busca está aqui nessa região. Aí você vai buscar aqui o número de sucessos que você busca, aqui está o X, e no número de sucessos você vai até encontrar o seu P, que está aqui 0,25. Então, você chega aqui ao resultado de 0,11, que foi o que a gente tinha mostrado no slide anterior. Então, você pode resolver problemas de distribuição binomial usando uma tabela de probabilidade. Mas veja, algumas probabilidades você não vai conseguir resolver, porque veja aqui em cima, ó, você tem probabilidades 1, 5, 10, 15, 20, 25. Se você quiser, por exemplo, buscar uma probabilidade de 23, que essa probabilidade seja de 23, 0,23, você não vai conseguir achar nessa tabela. Você provavelmente vai ter que procurar. A maioria das tabelas de distribuição binomial possui apenas esses números de 0 e 5. Aí você vai ter que recorrer a um cálculo manual ou ao R. Mas as probabilidades mais comuns de problemas do dia a dia você encontra em uma tabela de distribuição binomial. E se você quiser contar o número de fracassos, vamos supor também se a tabela ela vai apenas até 0,5. Você pode usar a mesma tabela para contar o número de fracassos. Então, se você buscava 7 acertos, isso equivale a o quê? Isso equivale a dizer que você vai ter 5 fracassos. Então, a probabilidade de você ter 7 acertos é a mesma probabilidade de você ter 5 fracassos. A probabilidade, ela fica o quê? Ela fica P menos 1. Ela passa a ser de 0,75. Porque você não está mais buscando acertar uma em 4, você está buscando errar 3 de 4. Então a probabilidade ela passa a ser
de 0,75. E o número de experimentos é o mesmo. Então, se você inverter a equação, a probabilidade, obviamente, já tem que ser a mesma. Você buscava 7 acertos, mas você vai buscar 5 fracassos, onde a probabilidade de você acertar, de você errar 5 é de 0,75, não mais de 0,25. Então, na mesma tabela de distribuição binomial, você procura seu n, 12, você vem aqui, em vez de olhar aqui o sucesso, você vai olhar o x como fracassos, e você vai olhar lá na linha da probabilidade e você vai chegar nos mesmos 0,11, porque a chance de você ter sucesso é o inverso, é a mesma chance de você ter o fracasso inverso. Ok? Então, por isso que a gente fala que a probabilidade de fracassos é igual a 1 menos P. Bom, quando também uma outra coisa importante, a gente viu lá algumas questões, a gente viu alguns cálculos de probabilidade que a gente fez manualmente, foi nossas primeiras aulas de probabilidade e probabilidade básica. A pergunta é, o que diferencia usar uma distribuição binomial ou um cálculo manual? Bom, você pode resolver algumas questões de probabilidade fazendo um cálculo manual ou usando uma distribuição binomial. Se as condições forem as mesmas, o resultado, obviamente, vai ser a mesma. Então, vejam esse exemplo aqui. Qual a probabilidade de se passarem 2 sinais de 2 tempos e os dois estarem verdes? Então, você tem 2 semáforos e você quer calcular a probabilidade dos dois estarem verdes. Então, se você fizer manualmente, a probabilidade aqui deles estarem verdes, nesse caso, são semáforos de 2 tempos, probabilidade de 50%. Então, você tem a probabilidade de 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, porque são 2 eventos independentes. Nós estudamos isso. Eu chego a uma probabilidade de 0,25 ou 25%. Se você executar a fórmula lá, ou você fizer o cálculo no R, que a gente vai ver na próxima aula, você vai lá executar a linha de binom, passar os parâmetros 2, 2 e 0,5, e o que vai acontecer? Obviamente que você vai ter o mesmo resultado. Então, se as condições são as mesmas, tanto faz você fazer o cálculo manualmente, entre aspas, ou você executar a distribuição binomial. Você vai chegar no mesmo resultado, dadas as mesmas condições.